Me lembro quando eu era mais jovem, tinha um centro de macumba perto da minha casa. E como crescemos em igreja, sempre dizia que não podia comer doce de Cosme e Damião. Como eu nunca acreditei nisso, eu sempre comia. Aí eu rezava lá e fazia as orações e comia os doces escondido. Ixi, quantas vezes eu pegava doce e escondia. Mas a ideia é, eu cresci acreditando uma coisa, né? Cresci com alguns fundamentos. Cresci com um pai muito machista, muito agressivo, alcoólatra, que na verdade, né, eu conheci aos 7 anos de idade, já bêbado. Conheci, depois ele se separou da minha mãe e minha mãe se virou sozinha. E minha mãe nem chegou a ficar com ele, na verdade. Casaram e separaram, antes mesmo de terminar os presentes. E, enfim, eu cresci sendo muito podada. Tinha 2 tios, então eu nunca podia fazer nada. Eu não podia sair, eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Eu cresci muito revoltada. Revoltada porque não podia fazer nada, não podia sair. Tinha festa de escola, nunca ia. Apresentações da escola eu ia. Às vezes era um sacrifício, às vezes eu faltava. Ficava brava quando eu faltava na apresentação de festa junina, porque eu adorava, porque eu sempre era chamada pra ser noiva. Já fui muito noiva, gente, não só na festa junina, mas já fui noiva até 3 vezes noiva. Mas eu já casei também, mas mesmo assim, engraçado, né? Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte. Naquela época eu acreditava que eu tinha medo. E quando a gente não conhece algo, a gente tem medo, certo? Por exemplo, por que a igreja evangélica demoniza tanto a cultura africana? Porque é uma religião que vem dos negros. E o que acontece? Por ser uma religião que vem dos negros, ela sofre muito preconceito ainda mais do que outras religiões. Outras culturas, por exemplo, como o budismo, as imagens de Kali, aquelas coisas assim, que são diferentes do que é comum, são vistos como demoníacas. Então, assim, tudo aquilo que é diferente do que a sociedade diz ser comum é demonizado. Tá, muito bem. Então, vejamos, a mulher que gosta de expor seu corpo, ela é chamada de vulgar. O homem que expõe seu corpo não é chamado de nada. A mulher que é muito livre é chamada de puta, mas o homem pode ficar com várias pessoas que não. Então, assim, é sempre um julgamento e um preconceito em cima, tanto da mulher e em cima da religião dentro disso. Por quê? Para ter um domínio e o controle sobre a mulher. Então, tudo aquilo que foge do que a sociedade diz ser normal, ser comum, é visto como demoníaco, as pessoas rejeitam, as pessoas têm medo. Por quê? Falta de conhecimento. Isso é uma grande ignorância, porque é por pura ignorância que muitas pessoas deixam de ter amizade com outras pessoas que cultuam a cultura africana. Na cultura africana, vocês cristãos, né? Vocês sabiam que as pessoas rezam também? Cultuam os santos de tudo. Na cultura africana, eles acreditam em Deus. Vocês sabiam? É claro que em toda religião tem o bem e tem o mal. Eu comecei a estudar a cultura africana quando eu fui vítima de uma magia negra chamada macumba. O que é macumba? Macumba é um instrumento de percussão. Quando falamos macumba, dizemos um rito, que é um rito de, né? Tem gente que faz rito, tem gente que faz macumba para atrasar a vida dos outros. E quem faz isso sempre colhe o mal, sempre colhe o pior, porque a vida sempre devolve aquilo que você faz. Alguns fazem magia para ter namorados, para ter isso. Eu gosto de fazer magia para ter dinheiro, sabe? Para atrair, para ficar cada vez mais jovem, mais linda. Eu gosto de fazer magia para trabalhar o meu emocional. Eu gosto de ter magias para crescer em mim. Então eu gosto de usar magia para evolução.
Na igreja existem pessoas boas e pessoas ruins. No budismo existem pessoas boas e existem ruins. Em todo lugar, em toda religião, vai ter pessoas do bem e pessoas do mal. Isso não é cultural. Isso não é sobre a religião. Eu não tô querendo dizer que todos os crentes são pessoas ruins, porque até porque eu conheço muitas pessoas que são muito legais e que eu gosto. O que eu tô querendo dizer é a ignorância faz você muitas vezes perder amizades por você não conseguir respeitar o espaço do outro, a escolha do outro. Por que você acredita que o outro tem que pensar como você pensa? Por que você acredita que o outro tem que acreditar nas crenças que você acredita? Por que você acredita que o outro tem que ser como você é e tem que viver a vida que você acredita que é boa pra você? Às vezes aquilo que é bom pra você não é bom pro outro. Às vezes a religião faz bem pra você, mas não faz bem pro outro. Às vezes aquilo que você acredita que é certo, pro outro não é. Então, quando nós aprendemos a viver em diferentes aspectos e respeitar a individualidade e a escolha de cada um, nós entendemos e aprendemos sobre o amor. E o amor é sobre isso, respeitar a forma com que o outro vive sem julgar. A coisa mais feia da vida hoje é ver uma mulher julgando outra, seja pela escolha, seja pela roupa, seja pela opção sexual. É tão triste quando uma mulher diminui a outra. É tão triste quando uma mulher fala sobre o corpo da outra. A gente não deve falar sobre o corpo da outra. A gente não se elogia pelo peso. Eu já ouvi milhares de vezes: nossa, você tá magrinha, tá linda. Então quer dizer que quando eu era gordinha eu era feia? Eu já ouvi vários comentários: nossa, você tá linda agora, quer dizer que antes eu era feia? Você não elogia pelo corpo. Você não elogia. Eu ouvi dizer que eu ia ficar com cara de pobre se eu deixasse meu cabelo natural, que eu tinha que deixar o cabelo alisado, como eu usava antes. Fiz um tanto de sucesso com esse cabelo. Faço até hoje. Eu não quero saber quem me vê com cara de pobre, quem me vê com cara de não sei o que. Eu não quero saber o que eu sou, o que você é, o que você tem plantado, quem você tem sido. Você tem sido aquele que julga, mas não quer ser julgado? Ou você tem sido o que acolhe, o que respeita? Então, a partir do momento que a gente aprende a respeitar a individualidade e as escolhas do outro, isso inclui respeitar como o outro quer se vestir, como o outro quer se comportar, como o outro, se o outro quer usar maquiagem, se o outro não quer, se o outro quer usar filtro, se não é isso, é individualidade, nós precisamos respeitar. E quando aprendemos a respeitar a individualidade das pessoas, a nossa vida começa a fluir. Então você vê algumas pessoas que a vida não dá certo, que a vida tá sempre pesada, sempre ruim, porque são pessoas ingratas, não são capazes de enxergar a gratidão naquilo que elas têm hoje, não são capazes de enxergar o valor que é ter a presença de alguém do lado, não são capazes de respeitar, estão sempre julgando, estão sempre criticando, estão sempre invejando, estão sempre desejando a vida do outro, mas ninguém quer fazer o que o outro tá fazendo pra ter a vida que o outro quer. Então, se você é o tipo de pessoa que sua vida tá dando errado, começa a mudar. Porque enquanto você não mudar, as coisas não vão mudar. Eu precisei mudar para que a minha vida mudasse. E eu precisei mudar muito, precisei aprender a ser humilde, eu precisei focar, eu precisei abdicar de coisas que eu queria, de prazeres momentâneos. Eu precisei abdicar de muita coisa, eu precisei de muito para chegar com a saúde mental que eu tenho hoje, que era tudo que eu mais almejava. Não ter dependência emocional. Não esperar que algum homem babaca me ame, porque eu me amo. É eu ter opções para escolher, não esperar ser escolhida. Isso é o que não me falta, graças a Deus. Opção. Opção de ter quem eu quero ter, opção de trabalho, opção. Quando você é boa e quando você faz o bem, nunca te falta opção. Então, se você tá batendo com a cabeça toda hora, porque algo precisa mudar, alguma coisa é dentro de você, o que dentro de você precisa mudar para você ser uma pessoa melhor. E seja luz, seja bom pro outro. Seja luz no seu dia, seja alegre, porque Deus quer que a gente seja alegre. Não é que a gente julgue o outro, não é que a gente esteja criticando o outro. Fazer o bem, amor, é sobre fazer o bem para si e para o outro. Reflita sobre isso.